Bom, chegamos ao terceiro bloco. Rossino, a gente no segundo falou um pouco sobre as questões relacionadas às tuas referências. Referências literárias, referências musicais, outras referências também muito relacionadas com o teu trabalho, com a tua carreira, com o desenvolvimento mesmo, né, do teu trabalho artístico musical. E assim, me fala um pouco sobre esse momento em que você toma consciência e começa a buscar se profissionalizar. Porque você é um profissional da comunicação, né? Da comunicação e do marketing. Mas, antes de tudo, você é músico e tem uma visão muito profissional, né, da carreira de músico. Você tem, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso agora também. Me fala um pouco sobre essa tua formação no sentido de quem foram os teus referenciais em termos de professor, em termos de escolas, assim. É importante a gente passar essas informações para o nosso povo. Legal, né? Bem, antes de tudo, queria te dizer que essa questão de ser músico profissional, né? Sim. As pessoas aqui no Brasil, elas consideram o músico profissional aquele que tira o seu sustento da música, o teu sustento financeiro da música. Verdade. Né? Eu me considero um músico profissional porque, assim, eu estudo como músico profissional. E muito eu tiro o meu sustento espiritual da música, muito entendeu? Bom, né? Muito excelente. Não é um sustento financeiro, né? Mas o meu sustento espiritual, certamente, ele vem da música. Excelente, né? Isso. Que é uma outra visão do profissional, né? Não é só a visão econômica, mas você foi muito além, né? Você para além do econômico, muito além, é o espiritual. Muito bom isso, muito bom. A ponto que se eu precisasse hoje, por algum motivo, sobreviver de música, eu teria ferramentas para isso. Né? Eu teria ferramentas para poder estar no mercado, né? Sim. Mas as opções que eu fiz foram para um outro caminho, né? Bem, com relação à formação, né? Como a gente tinha dito, né? O próprio tipo de música que você quer tocar, ele te faz querer estudar, né? Então, se você quer tocar jazz, quer tocar choro, você tem que se dedicar ao instrumento, né? E você tem que procurar um bom professor, né? Um bom instrumento também, né? Para você conseguir tirar um som legal. Sem dúvida. E foi nesse contexto que eu fui, né? Fui para o Conservatório Brasileiro de Música, né? Participar de cursos livres, né? No centro, lá na Graça Aranha. Isso, né? Fiz curso de violão ali, né? Não aquele curso formal de graduação. De graduação, não. Cursos livres, né? Com professores bons, né? Na escola de choro, né, que eu cheguei lá no iniciozinho da escola portátil, né, que tinha outro nome, era Oficina de Choro, né, ali na Lapa. Então eu participei desse início. Perfeito. Com Maurício Carrilho, já estava ali, né, Luciana Rabelo. História, né? O Maurício me ajudou muito, né? Eu lembro que nessa época professor. Eu já comecei a querer compor choro, né, totalmente prematuro, né? Que você não sabe nem a forma direito, você já quer compor. E o Maurício me orientava muito, não faz assim, vai por aqui, né? Tem formato, né? Olha os compassos, né? As modulações, né? E como a escola estava no início, ele tinha esse tempo, né? Ele tinha, né? Podia logo após as aulas, ficar comigo, né? Repassando os meus choros, né? Isso me ajudou muito, né? Talvez ele nem saiba a importância. Que teve. Agora ele sabe. Porque eu vou mostrar ele. Mostraremos, né? Tá certo. Ele é muito importante pra gente. Uma pessoa bastante. Muito importante para música popular, música brasileira de modo geral, né? Nosso um grande referencial, que é um referencial nosso, né? Uma referência compartilhada. De todo Chorão, acho todo que Chorão. Eu acho que tem essa galera, né? Ele, a Luciana, o Celcinho, né? Isso. O Pedro Amorim, né? Essa galera. Eu queria aproveitar o teu ensejo só para divulgar para quem certamente vai ter acesso a esse nosso programa, do projeto deles, do Instituto da Casa do Choro. Isso. Ontem eu vi o Hélio Delmiro lá. Rapaz. R$10, cara. Estou comentando assim para divulgar a Casa do Choro. Tem um site e fica na Rua da Carioca. Rua da Carioca, em frente ao Bar Luiz. Isso. Que espaço lindo. Assim, tem um espaço, uma casa tombada e né, tem um ambiente todo bem cuidado. Então, assim, vale a pena a gente fazer essa divulgação. Fora a escola portátil, né? Que você se formou, você foi das primeiras turmas ainda quando ainda era na Oficina Lapa. de Choro na Lapa, não era ainda escola
Escola Portar de Música hoje, como funciona hoje na Unirio, e que você frequenta, né? Correto. Você é um... Participo das rodas. Um chorão... O chorão tem que tocar, tem que estar nas rodas. Com certeza, né? Você é religioso, e é verdade, Né? Mas é isso. Essa ideia da tua formação, você foi para o conservatório, e do conservatório você foi estudar, continuou estudando depois do conservatório? Como é que foi? Você buscou algum professor particular? Busquei porque eu migrei também, né? Eu acrescentei o saxofone, né? Porque a gente está falando muito do violão. Do violão, né? Entendi. Só que aí entra o saxofone na minha vida, né? E aí você tem que ir, né, o beabá, né, do instrumento, né? Tirar as primeiras notas, né? Aí eu tive que procurar outros professores, né? Eu lembro do professor Aldemiro, por exemplo, né? Ali na Cruz Vermelha, escola americana, que me fez tirar direito, né? As primeiras notas do saxofone, né? Estudei com ele 2 anos. Entendeu? E após desses 2 anos, né, procurei outros professores, tive aula com o Idris, né, já com foco no jazz, né? Perfeito. Né, e o Idris, feríssimo, né, para mim. Idris Bodrioa, né? Isso, Bodrioa. Ele, para mim, é referência de jazz aqui no Brasil, o cara que saca muito, né? E eu tive a sorte, né, de ter sido indicado para ele. Foi até o maestro na época era o FR Jazz. Né? Eu tive na UFR Jazz, né? Queria tocar com os caras, mas tinha muito saxofone, e o maestro falou, pô, assim, não dá assim por enquanto, você tem que aguardar e estar na fila. Mas aí ele me indicou o Idris, né? E eu tive algumas aulas com o Idris que foram assim, um divisor de água, né? A linguagem do jazz, né? Que é diferente da linguagem do choro, né? E da nossa MPB. No sax, de um modo geral, né? A gente estava falando sobre isso, né? Dos estilos e da linguagem, né? Isso aí. Estou falando no sentido de como é que você pode ter uma base teórica, e quando você vai estudar para falar em determinadas linguagens, você vai ver os detalhes. Né? Isso, e você tem que tomar cuidado até para não misturar as coisas, né? Então, quando eu estou tocando choro, eu estou tocando choro. Isso é uma boa questão. Né? E quando eu estou tocando jazz, estou tocando jazz. Você consegue hoje fazer essa distinção? Sem dúvida, clara, né? É lógico que tem coisa que você tem uma interseção, né? Até porque você não é uma máquina, né? Você acaba aproveitando, mas você tem que tomar alguns cuidados para não deturpar a coisa, né? Não tocar choro no estilo de jazz, né? E vice-versa, né? O que numa leitura assim muito tradicionalista seria um pecado, né? Seria uma heresia você misturar. E hoje tem uma leitura mais pós-moderna que ainda há essas interseções, você ainda pode misturar, por exemplo, você pode fazer um choro que tem algumas características de samba, choro que tem algumas características... Misturar não é pecado. Pecado, né? O problema é quando você... não tem essa consciência. Essa consciência, e você deixa de aprender algo porque você já quer levar aquilo que você sabe. Perfeito. Né? Então, você vai tocar choro, né, com a tua bagagem de jazz, né, até por, digamos assim, uma preguiça de entrar naquela linguagem. Né? Sem dúvida. Entendeu? Mas não, você tem que entrar lá, do beabazinho mesmo, né? E aí aprender aquilo, né? Agora, se depois, lá na frente, você com todo o teu conhecimento, você quiser misturar uma outra coisa... Então, isso é um ponto importante que eu queria te perguntar. Porque se a gente está falando dessa questão das linguagens, aprender a falar é fundamental. Aprender o beabá, quando você usou o termo, que é muito, muito bom, né? Aprender o beabá. E aí tem um outro patamar, que é depois que você aprende a falar, você faz poesia, você cria, você é um compositor. Então, assim, não é só aprender a linguagem, mas também você foi além, você criou. E você tem uma série de projetos já. Se a gente for pegar o teu release para ler, o que você já fez, assim, que projetos você destacaria daqueles que você já realizou, assim, que você tem orgulho? Tem vários. Né? Vários. Tem né? orgulho de todos. Não, né? sem dúvida, sem dúvida. Se a gente puder falar de todos eles, vamos falar de todos. Mas os choros clássicos, né, que já vem desses choros clássicos, né, que vem dessa pegada da casa do choro, né, da oficina de choro, né? Isso. Então, e sempre buscando um trabalho inédito, né?
a gente, quer dizer, inédito em alguns aspectos, né? No choro eu procuro tocar os clássicos, como o nome já dizia, choros clássicos, né? Mas com uma formação diferente, né? Então a gente tocava com uma formação de saxofone, piano e pandeiro. Esse projeto tem um site. Ele Tem ainda site, tem um choro, como é que é? Chorosclássicos.com.br. Tem um depoimento do professor Maurício. Isso. Aí tinha uma formação que era um trio, não era isso? Você fazia era um piano, sax e pandeiro. Isso. Né? Você chegou a fazer, como é que foi? Foi no Centro Cultural? A gente fez no Centro Cultural da Justiça Federal, né, que foi o lançamento, né? E depois a gente fez com essa mesma formação em alguns lugares. A gente fez na Casa Laura Alvim, ali em Ipanema. Sim. Né? A gente fez na Confeitaria Colombo, né? Então a gente foi espalhando. Interessante. Nós estamos terminando o terceiro bloco, mas a gente vai continuar no quarto a falar sobre esses teus projetos. Assim, a gente volta falando deles. E na sequência a gente faz uma ponte com essa questão da influência desses meios. A gente já vem falando disso, mas a gente vai dar uma concentrada mais nesse assunto também, da questão da influência dos meios, das tecnologias de comunicação no teu trabalho, de todos os pontos de vista. Né? Daqui a pouco a gente volta. Valeu.